Here with me is a 28-point plan, which was allegedly prepared by the United States and Russia and passed on to Kyiv. Volodymyr Zelensky confirmed that he received the plan and that Ukrainian authorities are reviewing it. Now let's review it together. The plan starts with Ukraine's sovereignty will be confirmed. By whom? Ukraine's sovereignty is already confirmed by Ukraine and its Western partners and indeed international community. It is expected that Russia will not invade neighboring countries and NATO will not expand further. Now, here are Moscow's demands to NATO, not only to Ukraine, which will continue in this plan, including if NATO agrees not to station troops in Ukraine. It then goes into Ukraine will receive reliable security guarantees. Now, mind you, Ukraine already received security guarantees as per the 1994 Budapest Memorandum, which guaranteed its sovereignty and territorial integrity in return for Ukraine giving up the third world's largest nuclear arsenal. The size of the Ukrainian armed forces will be limited. This is something that Russia has been insisting upon since the very beginning of the full-scale invasion, wording it as demilitarization of Ukraine. Following in the same category is demand about European fighter jets not to be stationed in Ukraine and instead to be stationed in Poland. Russia will be reintegrated into the global economy. The lifting of the sanctions will be discussed and agreed upon. This is, of course, Russia's biggest demand, specifically given the latest tough sanctions by the United States and Trump administration on Lukoil and Rosneft. There is an interesting part regarding the frozen asset. So, according to this leaked plan, $100 billion in frozen assets, frozen Russian assets, will be invested in US-led efforts. And the US will receive 50% of the profit from this venture. Now, this is something that the European Union clearly will have a lot to say about. Russia also promises to enshrine in law its policy of non-aggression towards Europe and Ukraine. Not only Ukraine now, but also Europe and the European countries. Let's go to the territorial concessions here. Crimea, Luhansk and Donetsk will be recognized as de facto Russian, including by the United States. How can the United States now recognize them de facto and not de jure? Now, this is a big question, but clearly something that Moscow has been pushing upon. Kherson and Zaporizhia regions will be frozen along the line of contact. Russia does not control any region of Ukraine in its entirety. Now, the biggest presence and the biggest occupation in terms of the percentage of the territory that Russia has currently in Ukraine is Luhansk region. When it comes to Luhansk and Donetsk regions, known together as Donbas, this is not the area that Russia has been trying to occupy since the beginning of the full-scale invasion in 2022. This is something that Moscow troops have been trying to occupy since 2014, for over 10 years now. One of the most important points in this alleged plan that was leaked on Thursday, all parties involved in this conflict will receive full amnesty for their actions during the war and agree not to make any claims or consider any complaints in the future. In which case, Russian forces and Russian authorities are trying to completely justify everything that their troops done in Ukraine, starting from the very first atrocities discovered when it came to the occupation of the Kyiv region, which lasted for a month, and the atrocities and revelations which the world saw when it comes to the liberation of Bucha, Irpin, and the rest of the Kyiv region, when it comes to the liberation of the Kharkiv region and the torture of the civilians and the sexual violence by Russian forces. Now, Ukrainian authorities did not say whether they are going to reject it or whether they're going to accept it. They do say that they're going to review that and they're going to engage in the dialogue. But clearly, some of these points are a no-go for Kyiv. Terremoto de magnitude 5,5 abalou o centro do Bangladesh na sexta-feira, fazendo pelo menos 8 mortos e centenas de feridos. Os edifícios da capital Dhaka tremeram, tendo alguns sofrido mesmo danos graves. O sismo ocorreu pouco antes das 11 horas locais, com epicentro na zona de Gorachal, a cerca de 25 km de Dhaka. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto atingiu uma profundidade de cerca de 10 km. A agência norte-americana informou ainda que centenas de réplicas continuaram a registar-se nas horas que se seguiram ao tremor.
O acidente aconteceu perante o olhar incrédulo de várias pessoas. Um caça indiano caiu no início de um voo de demonstração na sexta-feira no Dubai Air Show. O piloto não sobreviveu. A aeronave indiana acabou por colidir com o solo no aeroporto internacional Al Maktoum, lançando para o céu uma enorme bola de fogo e uma nuvem de fumo negro. As equipas de emergência dirigiram-se de imediato para o local. O evento retomou as demonstrações de voo cerca de meia hora depois do acidente, com os Russian Knights da Rússia a sobrevoarem o local, enquanto as equipas de emergência ainda trabalhavam. A Força Aérea Indiana já ordenou uma investigação ao caso. As negociações da Cimeira sobre o Clima, COP30, em Belém, no Brasil, foram interrompidas na quinta-feira depois de um incêndio ter deflagrado no local. A Cimeira teve de ser evacuada no momento em que os negociadores se preparavam para tentar chegar a um acordo para reforçar os esforços internacionais em matéria de clima. Pouco depois da hora do almoço, imagens de segurança mostraram as chamas a deflagrar no pavilhão de exposições e a alastrar rapidamente antes de serem extintas. Segundo os organizadores, 13 pessoas tiveram de ser assistidas por terem inalado fumo. O incêndio terá começado devido a um equipamento elétrico, possivelmente um micro-ondas, e foi extinto em apenas 6 minutos. A COP30 termina na sexta-feira e o objetivo é que os cerca de 200 países participantes cheguem a um acordo. O Brasil, país anfitrião, defende que um acordo é essencial para impulsionar a ação internacional sobre o clima e mostrar que existe um forte apoio para acelerar a concretização de décadas de promessas e compromissos assumidos nas cimeiras anteriores. Um ano depois da tragédia que ditou a morte de 6 pessoas, o mercado de Natal na cidade alemã de Magdeburgo reabriu oficialmente na quinta-feira. Mais de 140 comerciantes abriram as respectivas bancas para vender artigos como velas, gorros de lã, vinho quente e outros doces natalícios. Segundo a imprensa do país, o mercado tem este ano uma roda gigante. A estrutura reabre, também com um dispositivo de segurança fortemente reforçado, de forma a evitar a repetição de incidentes trágicos como o do ano passado. As autoridades locais e as agências federais terão investido mais de 250 mil euros em novos sistemas de segurança, incluindo blocos de betão para impedir a entrada de automóveis no mercado. No ano passado, 5 mulheres e um rapaz morreram depois de um homem saudita ter abalroado uma multidão que passeava no mercado com um carro. Taleb Al-Abdul Mohsen, de 51 anos, foi acusado de 6 homicídios e 338 tentativas de homicídio. O julgamento do homem teve início na semana passada no Tribunal de Magdeburgo e deverá prolongar-se até março. Se for condenado, poderá enfrentar uma pena de prisão perpétua. As autoridades búlgaras anunciaram que 35 cidadãos nacionais foram detidos por tráfico de antiguidades numa operação internacional que envolveu a Europol. Muitos caçadores de tesouros, negociantes e traficantes de alto nível foram detidos, tanto na Bulgária como noutros locais, numa iniciativa coordenada que abrangeu 8 países. Bulgaria requested Europol support almost 2 years ago. Because of the complexity of the case and the intensive investigation measures needed, we have proposed to set up a kind of an operational task force with Bulgaria, Europol, but also European and non-European countries. 30 час се провежда полицейската операция, още не е приключила. На терен имаме над 220 служители на ГДБОП, които извършват множество процесуални следствени действия, предимно претърсване и изземване, както и от прокуратурата казаха, това са на жилища, офиси, различни имоти, моторни превозни средства. A rede criminosa operou durante 16 anos na Europa Ocidental, nos Estados Unidos e nos Balcãs. Tem também muitos subcontratantes noutros países de diferentes especialidades e profissões. Na Grécia foram detidos arqueólogos e professores depois de provas sugerirem que estavam envolvidos no esquema. Общата стойност е над 100 милиона евро на откритите вещи. На черен пазар това не е цена, която е определена на нормалния пазар на артефакти. Още повече говорим за артефакти, които са придобивани незаконно. Някои от тях, голямата им част, от нелегални разкопки в района на балканските държави, така също и в Италия. Para além do tráfico internacional de valores históricos, os membros do grupo estão também a ser investigados por branqueamento de capitais e outras infrações financeiras.
O estádio do Atlético de Madrid está prestes a transformar-se num espaço inteligente com a introdução de tecnologia audiovisual pioneira que vai melhorar a experiência dos adeptos durante os eventos desportivos. El Sky Ribbon es una experiencia audiovisual, ¿no? un nuevo soporte audiovisual con el que hemos dotado al Riader Metropolitano de pues una nueva piel digital a una cubierta que ya existía y de la que estamos súper orgullosos en el club, y sobre todo en la que nos hemos esforzado en respetar la arquitectura de esa cubierta y la parte de ingeniería y aportar un nuevo soporte que enriquezca una experiencia que ya era buena y que creemos que ahora es un poquito mejor. Todo funciona sobre una gran red en la que la conectividad que nos da el estadio, tanto por su red privada como por su red DAS para funcionamiento de 5G, nos permitiera enriquecer mucho más esa experiencia del aficionado, que cada vez está más conectado en su vida normal, pero que por desgracia hasta hace poco tiempo, cuando entraba en grandes recintos donde tiene que compartir su experiencia con otras 70.000 personas, pues tenía problemas de conectividad. Entonces fue uno de nuestros retos y bueno, pues creo que es una de las cosas de las que más orgullosos estamos en el club. El estadio Riader Metropolitano sigue consolidándose como uno de los grandes escenarios del fútbol europeo. Para 2026 habrá albergado ya 2 finales de la Liga de Campeones, un hito que refuerza su peso internacional y su capacidad para organizar eventos de máxima exigencia. De cara a 2030, el Metropolitano también será una de las sedes del Mundial, situando al Atlético de Madrid y a la ciudad en el centro del mayor escaparate deportivo del planeta. Cristina Chiquer para Euronews en Madrid.